Em 93, o Bessa lutava para ver de perto o brasileiro Edir Macedo, o guru da Igreja Evangélica. Você quer entregar a sua vida para ele. Você quer ter um compromisso com ele. Estou firme, consciente de que isto é um verdadeiro caminho e que alcançamos tudo quanto queremos em nome de Jesus. Mas à medida que a Igreja crescia, aumentavam também os críticos e os que desconfiavam dela. Está tudo uma vantuchada, o povo é que anda ceguinho. Porque é que eles não vão para o Brasil porem... O que a senhora está a dizer em nome de Jesus? Que Jesus? Eu tenho a minha religião, sou católica, assim. Porque é que eles não vão para o Brasil, para a terra deles, porem o país deles, vão cá tanta miséria? Indiferente, a IURD exibia riqueza. Manuel Ramos senta-se à mesa das negociações com o então patrão da Luz ao Mundo para comprar o Império, uma das maiores salas de cinema da capital. Valor, perto de 2 milhões de contos. O Sr. Coronel Luís Silva, que fez o favor de nos receber e ficar nosso amigo, no fundo, também. Só queria dar um prazo para pagamento pequenino e eu consegui que ele triplicasse o prazo. Consegui, não, eu não. Deus nos ajudou naquela hora. A campanha da IURD pela conquista de fiéis e de espaços some e segue até ao verão escaldante de 95. No Porto, uma multidão junta-se à porta do Coliseu. Cidadãos anónimos, políticos e artistas acorrentados para impedir que a emblemática sala de espetáculos desse lugar à Igreja Matriz do Reino de Deus. O Coliseu é nosso e por isso estamos aqui todos unidos. Depois do 25 de Abril, em Portugal e no Porto, nunca mais virá censura, seja em nome de Deus, seja em nome do diabo. Eu não deixo esta merda ser uma seita, não deixo! Eu tenho um recado só que quero dar à administração da companhia de seguros que vai vender o Coliseu, mas que nós não vamos deixar, que é este. E o que eu proponho é que hoje e aqui se exija ao governo português que investigue as razões da origem dos meios financeiros da Igreja Universal Reino de Deus, de onde vem esse dinheiro, com que métodos são feitas estas contas. Perante a contestação, a dona do espaço, a seguradora UAP, acaba por recuar e assina um protocolo com o Estado, a autarquia, junta metropolitana e ainda sócios individuais e empresas para formar a Associação Amigos do Coliseu, que ainda hoje permite que a sala receba espetáculos e concertos. O bispo João Luís, então líder espiritual da Igreja em Portugal, fala de uma guerra entre Deus e o diabo. Agora eu temo pelas pessoas e o diabo quer ver sangue. Por favor, cuidado, porque eles vão provocar vocês. Não aceite a provocação. Se desvie do mal. Cuidado. Os ânimos no Porto ainda mal tinham arrefecido e já se levantavam outras polémicas. Do outro lado do Atlântico chegam os ecos deste gesto que escandalizou o Brasil. O que acontece? Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? A agressão do pastor à padroeira do país feriu a comunidade católica, mas a hierarquia da Igreja Evangélica acabou por pedir desculpas públicas e reprovar a atitude do sacerdote. Por cá, um centro comercial em Matosinhos torna-se um campo de batalha por causa de um cinema alugado pela IURD. Larguíssimas dezenas de pessoas e depois o número cresceu, sequestraram as pessoas, portanto tomaram conta do centro comercial e cada vez a chegar mais gente. Eu assumi a coragem, aliás contra a vontade da polícia, a polícia aconselhou-me a não entrar no espaço. Eu entrei sozinho, sem problemas nenhuns, até que as pessoas saíram comigo, que eu convenci-as que não lhes acontecia nada, o pastor saiu ao meu lado. Houve algumas tentativas, ameaças de agressão e alguns gestos menos próprios. As pessoas vão sair e vocês vão, como sempre aconteceu em Matosinhos, com calma, com serenidade. Vamos resolver o problema pacificamente entre todos, está bem? Pronto, ok? Correu tudo normalmente, excepto quando larguei o pastor, assim já fora
do local de grande emoção. Há umas pessoas que correram mais que ele e acho que ainda lhe deram uma sapatada a outra, mas nada de especial. A violência, no entanto, não acabou por aí. Nessa mesma noite, dezenas de jovens destruíram por completo o armazém para onde a Iurde se tinha deslocado depois de ter sido expulsa do York. Em ambos os locais, os mesmos argumentos, que não estavam licenciados para os cultos e o desassossego que provocavam. Que era uma rua que se dormia aqui até ao meio-dia ou 1h da tarde, que nem uma mosca se levantava. Está a ver o cidadão que à 1h30 da manhã, vou pegar agora ao meio-dia, às 8 horas já não consegui dormir. Há 15 anos, Maria Emília ouviu o marido. Hoje é ela que explica o protesto à porta de casa. Tinha que mesmo que se protestar, eu acho que sim. Isso para mim não tenho dúvida nenhuma derivada da confusão. Se eles andassem aí e não incomodasse ninguém, a gente não tem nada, cada um toma a posição da religião que queira. Agora, vir... como se pode dizer, pelas manhãs, depois de uma semana de trabalho, a pessoa queria descansar mais um bocadinho, chegarem aqui muito cedo e fazerem uma confusão. Isso realmente ninguém estava com vontade disso. A polícia teve mesmo que intervir para controlar a fúria de alguns populares. Os pastores da igreja saíram escoltados na carrinha da PSP. Os senhores que nos acompanham, nossos pastores, foram eles que nos ensinaram a lição, foram eles que nos ensinaram, meu pai. Nós temos já nos paz, foi eles que nos trouxeram o vivo e verdadeiro. Enquanto existir o direito à liberdade de culto, vamos voltar. Andei lá, muita gente, quem me conhece sabe, mas eu alertei-me a tempo porque eu estava desgraçada da minha vida, e eu e muita gente. E acho que isto que, embora eles falem de Deus, mas eles querem banhar-nos o nosso reino. Andava a tentar alertar as pessoas para fazer o que eu fiz, para sair de lá. Diz falar com conhecimento de causa esta ex-fiel do reino de Deus. Cheguei a ir a Lisboa. Tu lembras, João? Foram ao cinema Alvalade? Fomos num furgão de 9 lugares, fomos umas poucas. E a gente andava todo entusiasmado em princípio, que a gente ia assim. Eles lavavam o cérebro da gente. Os brasileiros têm aquela fala meiga e eles parece que a gente ficava empantaminada ali, ficávamos assim, sem saber o que fazer. Mas depois, quando acordei que de facto estava errada, que eles estavam a tentar limpar a carteira da gente, que eles queriam metade de... Se a gente pedisse um terreno, ou umas mobílias, ou qualquer coisa, que vendesse qualquer coisa, tinha-nos de dar 10% do que a gente vendesse. A gente vai por curiosidade. E eu fui, bem, se faz bem, também quero que me faça a mim, que me dê a saúde. Mas depois vi que, até dizer que tirava papos, eu tinha aqui um papo, continuei com o papo, eu tinha uma dor, continuava com a dor, e eu assim, mas afinal o que é isto? Eles andam aqui, mas é comer a gente. Eu senti que muitas pessoas estavam em situação de desespero social, como hoje acontece com muita gente. Sabe Deus se hoje não há muita gente que se servem de outras bengalas, de outros reinos de Deus, que por aí andam no seu desespero, numa situação de pobreza, de fome. Afastado do poder autárquico há 5 anos, Narciso ainda tem o sonho de regressar à Câmara de Matosinhos. Também ele, crítico da Iurde, os contestatários terão visto no ex-presidente um aliado. Os responsáveis da Igreja viram nele um instigador à violência. Defenderam-se e, ao se defenderem, tinham que atacar aquele que era visto como o inimigo mais poderoso. Isto entre comas. Mas o que mais me chateou não foram esses ataques. A ordem pública tem que ser restabelecida e todas as comunidades, sejam elas quais forem, mesmo que sejam minoritárias, religiosas ou outras, têm que ser respeitadas. Isso é indiscutível. E, portanto, atos de violência contra eles não podem ocorrer. O que estava aqui em jogo não era o combate a uma religião. E o que estava em causa não era isso. O que estava em causa era cumprir a lei. Em Matosinhos, a Igreja acabou por encontrar um novo espaço onde em momentos de lazer, 95 não terminaria sem mais um problema para a Iurde. Do Brasil, chegam imagens reveladas por um dissidente, o antigo número 2 da Igreja. Mostram Edir Macedo a contar dinheiro, a gastá-lo e a ensinar aos pastores como pedir mais aos fiéis. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça que, e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar.
O chefe máximo da igreja assumiu as imagens, mas justificou que tudo não passava de uma brincadeira de jovens. Nos anos que se seguiram, poucas mais vezes se ouviu falar na Igreja Universal do Reino de Deus. Apenas os encontros anuais que continuavam a encher estádios. A estratégia de não dar nas vistas foi claramente assumida pelo novo bispo que veio para Portugal serenar os ânimos e afastar a IURD das primeiras páginas dos jornais. A igreja mudou um pouquinho. A igreja procurou ficar mais quieta, fazer o trabalho dela, sem dar resposta, digamos assim, sem ligar muito. Mas, apesar da descrição, ter-se-á a IURD retraído e perdido a ambição? A resposta está aqui. Mais de 6 mil metros de área de construção em pleno centro do Porto. O salão principal terá lugar para perto de 2.400 cadeiras. O edifício engloba ainda áreas administrativas, de lazer, restauração, mas também um bloco habitacional com 18 apartamentos e ainda estúdios de televisão e de rádio. Custo da obra, 18 milhões de euros. Será a futura catedral, porque falta abrir as portas. Nós queremos abrir as portas dessa futura catedral, daqui a primeira em Portugal, não é? A primeira de muitas? Com certeza. Essa é a nossa visão e esse é o nosso sonho. Com certeza vão haver muitas mais catedrais. Júlio Fernandes, tripeiro de 34 anos, já com o sotaque do Brasil, é o número 2 na hierarquia em Portugal. O atual líder religioso, genro de Edir Macedo, está cá há poucos meses. Não quis dar entrevista e recusou filmagens em qualquer um dos cultos. Imagens apenas as gravadas e escolhidas pela própria igreja. Que, meu Deus, este traidor saia, saia, saia ao comermos deste pão dedicado a Ti nesta humilde oração. E todos que creem, diga, eu creio. Nas imagens cedidas não aparecem os inúmeros momentos em que os fiéis são chamados a mostrar a sua fidelidade. E fidelidade aqui é sinónimo de dinheiro, dízimo e ofertas. O dízimo é um ensinamento bíblico, a oferta é um ensinamento bíblico. Tudo isso é bíblico. Portanto, depois ele mostrou-me na Bíblia, em Malaquias 3:10 está lá, trazei dos dízimos à casa de Deus. Vem tudo explicado numa das publicações da Igreja entregue aos seguidores. Os primeiros frutos é um livro de perguntas e respostas. De que devo dizimar? De tudo o que chega às suas mãos. Salários, horas extra, bónus, prémios, subsídios, pensões, presentes, etc. Devo dar o dízimo do vencimento bruto ou do líquido? Deve ser dado do ganho bruto, que é 10% do montante, antes dos descontos. Se você dá o dízimo do deduzido, você não está a dar o dízimo de tudo. Na Católica também dava mais do que o que dou aqui. Eu na Católica cheguei a dar em Fátima 700 e tal contos. Para as minhas promessas que lá fazia, não tive resultado. E aqui sou dizimista, o que é dizimista? 10%. Não é nada. A gente ganha, dá 60 euros. O que é 60 euros por mês? Não é nada. Pode usar eu dei porque eu vou receber mais. É uma espécie de contrato. Em troca do dízimo e da oração, a Igreja promete afastar os demónios e dar solução a todos os problemas financeiros, espirituais, sentimentais, de saúde. O que é certo é que dentro da Igreja Universal milhares e milhares de depoimentos receberam milagre. Cura. Cura. Pessoas que foram curadas do vírus HIV, que nós sabemos que para a medicina, por mais esforço que haja, ainda não é capacitada para isso. Cura do cancro e das mais diversas doenças.
Tinha também um problema de bexiga, sempre com infecções, mas quando dei por mim estava curada. Tinha uma artrite reumatoide que não consegui. Quando vim para a igreja fui curada. Eu tinha uma gastrite crónica e uma prisão de ventre crónica que os médicos diziam que não tinha cura. 4 filhos que eu tenho, tentei-os matar. Como assim? Como assim? É porque você vê coisas que eu tinha na minha cabeça que eram espirituais. E aqui resolvi a solução de tudo. Se eu não der o dízimo, não serei salvo? Deus diz que os que não dão o dízimo estão a roubá-lo. Quem quiser segue, quem não quiser não segue, né? Dizem não ter dados certos, mas que serão à volta de 30 mil os fiéis em Portugal. Como qualquer confissão religiosa, a IURD não paga um tostão de impostos dos donativos e faz segredo de quanto recebe. Rendimento, confesso para o senhor que para pagar tudo que nós temos que pagar é difícil. 12 horas com 5 minutos. A pergunta de hoje: como controlar a minha, a sua, a nossa vida em circunstâncias adversas? Espalhar a mensagem é um investimento. A tarefa hoje está por conta de Filipe, o pastor madeirense de 28 anos. Nós passamos por momentos... Não existe uma escola para formar pastores. Os pastores são formados pela sua vocação, pelo seu amor, aquilo que fazem, e pela sua paciência em termos de ajudar as pessoas. A Lis FM de Leiria é uma das 4 rádios que a IURD possui em Portugal e ainda compra tempo de antena noutra dezena de emissoras regionais. Há ainda a TV Record e um jornal com uma tiragem de 50 mil exemplares por semana, distribuídos nos centros de ajuda espiritual, a marca que a Igreja criou há meia dúzia de anos. Ao todo, a Universal emprega cerca de 200 pessoas, algumas delas na chamada obra social da Igreja. Na Mão Amiga, um centro de atendimento temporário financiado pela IURD em parceria com a Segurança Social e a Misericórdia, estão atualmente 14 crianças em situação de risco. Temos a negligência como início, e depois há situações em que acumula a negligência, aos maus tratos e até ao abuso sexual. Há 8 anos, a Igreja resolveu abrir também para os lados da Azambuja um lar de idosos. Estão cá agora 38, a maioria senhoras. Eu peço, claro, porque eu gosto. Tinha boas informações e gosto de lá. Pertencia à Igreja, aqui vi uma oportunidade de vir para cá, vim para aqui. Mas gosta de cá estar? Gosto. Eu estava só. Pedi a Deus, ó Deus, leva-me para uma casa que me faça higiene, que limpeza ao meu corpo, porque eu não posso. Agora tenho quem faça higiene, tenho quem me prepara roupa, tenho quem me dê roupinha lavada, cama feita, comidinha na mesa pronta, tenho tudo de bom. É um lar de caráter particular, porque depende apenas da subsistência daquilo que os idosos pagam e daquilo que os fiéis contribuem. E pagam quanto? A mensalidade é 880 €, só que nem todos têm essa condição. As mensalidades não cobrem nem metade das despesas, garante o diretor do lar e também pastor deste rebanho, que ainda há 16 anos andava por outros caminhos. Eu era funcionário dos Caminhos de Ferro. Fui maquinista, fui chefe de maquinistas, fui técnico de ferrovia e depois lá via tudo. E assumia esta atitude que eu tenho. Entrou pouco antes dos tempos conturbados, nunca pensou desistir. Passou-se, ultrapassou-se e venceu-se. Está tudo ultrapassado? Está. Pode crescer ainda mais esta igreja? Pode, sim senhor, pode e vai crescer. Pode e vai crescer, não é? Se até aqui já surpreendeu muitos, então que virá pela frente ainda irá surpreender muito mais. A Igreja garante que agora pensa apenas no futuro e que esqueceu o que ficou para trás. Há pelo menos uma pedra no sapato. Ter-se perdido do reino de Deus o simbólico espaço onde a IURD começou em Portugal. Tenho pena, realmente a gente por motivos do condomínio temos que mudar, era o barulho e o prédio tem muitos inquilinos, então a gente não gosta de criar problemas a ninguém, resolvemos mudar para um local onde não criássemos problemas a ninguém. Embora estivesse isolado, mas pronto, havia uma pessoa ou duas que começou a implicar e quando
quando não se gosta, até o mel é azedo.